Oi, pessoal, voltando aqui para a parte 2, eu fui buscar, né? Por isso que a gente deu um intervalo, até para vocês poderem respirar, pensar em tudo que foi discutido. E aí eu trouxe esse boneco. Se fosse uma aula presencial, a gente estaria utilizando esse boneco, né, e suas partes móveis, para fazer esse desenho da figura humana, que envolve também a ideia de movimento. Por que que é interessante vocês pensarem esse boneco aqui? É como se fosse uma fase do desenho palito, né? Vamos dizer, começa no desenho palito e evolui para isso aqui, depois a gente vai fazendo outras formas. Mas não vai dar tempo da gente trabalhar tudo da figura humana. Por que que eu trouxe o boneco? Porque a gente sabe que o ser humano ele tem várias partes. Então ele tem a cabeça, tem o tronco, né, os membros inferiores e os membros superiores, né, os braços. E a gente tem uma noção de que o tamanho da cabeça é diferente do tamanho dos braços, é diferente do tamanho do tronco e das pernas. E quando você faz um personagem, professora, eu posso fazer um personagem com uma forma só, por exemplo, todo redondo, todo quadrado, todo triângulo? Pode, mas você tem sempre que pensar na proporção das formas e no movimento. Então, é interessante pensar se esse personagem ele vai estar andando. Então, se ele estiver andando, com certeza a flexão da perna, né? Se ele tiver uma perna, ele geralmente tem uma perna ou pelo menos um sapato. Ele é menor. Se tiver correndo, a flexão da perna vai ser bem maior, né? Aqui ele tá quase saltando um salto de balé. E ele vai ter também que fazer alguns posicionamentos na mão, né? Então, essas movimentações do personagem, você tem que pensar na sua ilustração. Então, aí, aqui embaixo, né? Aqui embaixo, tem movimentações desboçadas de personagem a partir desse boneco, né? Que é um boneco de madeira que a gente estuda em desenho e daqui a gente evolui para as formas, né? Que a gente vai pensar depois a construção dos músculos, a construção facial, a construção corporal. E isso já é um estudo mais de anatomia, mais à frente. Então é mais evoluído para um estudo mais técnico. Só que a gente não quer que vocês façam um estudo técnico, a gente quer que vocês pensem criativamente. Então, como fazer um personagem que ele tenha movimento. Então, primeiro ver como é que ele está se posicionando no espaço. Professora, um personagem assim parado, ele pode ter movimento? Pode, porque, por exemplo, você faz, se fosse frames, né, como se fossem quadrinhos, se fosse tipo aqueles scrapbook que você vai passando e fazendo animação à mão. Então, por exemplo, ele tá aqui, depois ele tá aqui, mas como fazer se ele estivesse movimentando? Então, ele pode estar com a cabeça se movimentando, você dá a ideia de movimento na cabeça e nos elementos em redor. Então, pensem bem, tenham muito cuidado no desenho de vocês, nos desenhos do seu texto, como é que vai estar esse personagem, né? Professora, eu quero fazer esses bonecos que estão aí. Então, se quiserem, podem agora pegar, né, uma página e desenhar essas várias posições. Não precisa ser, né, como aqui embaixo ou aqui do lado, perfeito, né? Perfeito, que eu não acho que é perfeito. Não existe perfeição, minha gente, em desenho. A gente busca o aprimoramento do olhar. Então, vocês podem fazer esse exemplo aqui. Então, faz várias posições, né? A pessoa em várias posições. E aí, a gente vai adiante. Próximo. E aí tem, olha, vamos perceber que esses bonecos aqui, né? Essas pessoas representadas, e aqui embaixo tem um cachorro. Vejam que isso aqui é um cachorro. Como é que eu sei? Porque a orelha do cachorro é maior do que a orelha do gato. Se fosse um gato, era uma orelha menor. Olha só. Muito simples, esses desenhos são bem simples de fazer, mas eles estão todo parados. Percebam que eles estão estáticos. Então, isso é um tipo de desenho muito usado com várias questões e que as pessoas colocam em carros, né? Em traseira de carro. Não vamos falar das especificidades desse tipo de desenho, mas não é um tipo de desenho que a gente espera que vocês façam. Então, a gente está colocando aí como algo simples que vocês podem até, que se quiser, reproduzir em casa, mas não é algo que a gente se espera. Aí um outro exemplo, vamos adiante. Aqui, ó. Vejam que nesses desenhos há um movimento. Então é o boneco palito evoluído, né? Que já tem roupa, já tem cabelo, já tem formas. Imagina aqui embaixo o cachorro.
E eles expressam emoções. Lembra que eu falei de sensações, emoções? Então, eles estão expressando emoções, sentimentos e estão se movimentando. E aqui é uma família inteira também, né? E vejam como é que está desenhado. Então, imagina aqui são só os personagens. Desse lado aqui é o contexto inteiro da história que está se desenvolvendo. Então, tem uma menina segurando a boneca com uma mulher com a mão dela, que a gente supõe que é a mãe. Tem um menininho que está chupando sorvete, feliz, chupando sorvete, e um homem que a gente supõe que é o pai, segurando também uma menininha que está com um balão de coração. Todos eles com cara de feliz. Então aí já tem uma narrativa, já tem esse texto visual, já tem uma relação com o texto escrito que dá uma contação e por aí vai. Então pensem nisso no trabalho de vocês. Adiante. Daí também a gente pode dizer que na ilustração há esse tipo de desenho de contorno que pega as formas do corpo do ser humano. Então, por exemplo, vocês podem observar uma pessoa sentada, em pé. Desculpa, gente, é um cansaço. Mas andando e etc. E pegar só o contorno, como esse desenho aqui. Então não precisa ficar estressado em fazer logo o olho, porque é muito difícil fazer o olho, nariz, boca, mas o contorno que está em redor, né? O que vai aqui na pessoa. Então, vocês fazerem esse contorno é muito interessante. Se vocês quiserem fazer esse tipo de exercício, é um exercício que a gente sugere também. Professor, e esse desenho aqui mais elaborado de mãos? A gente pode dizer que Leonardo da Vinci, inclusive, era um artista que trabalhou muito as mãos. Ele gostava de observar o corpo humano em todo e a ideia de movimento. Então, muitas vezes ele ia para lugares ao ar livre, observava pássaros, fazia o desenhar das asas do pássaro, o movimento das asas. Ele observava e desenhava esse movimento. E as ondas, né, da cachoeira, quando batem assim, a água batendo nas pedras, as mãos dele se movimentando, ele olhava para a mão como fazia. Então, professora, eu tenho que desenhar a mão agora, a senhora quer? Meu Deus! Não, não é isso. A gente está mostrando um tipo de desenho, de ilustração, que envolve a construção do personagem. Então, a gente não vai pedir que vocês façam isso, mas envolve uma construção do entender o corpo humano, como é que ele é, como é que ele se movimenta, como é que ele está no espaço. Então, tentem pensar nisso. Há pessoas no seu texto, então como elas serão representadas? Você pode representar a pessoa assim, de uma forma mais buscando a ideia de pessoa, mas você pode representar uma pessoa, de repente, com um formato diferenciado, você pode fazer algo mais próximo de um quadrinho, não é? Então, quantas pessoas são representadas em quadrinhos que não têm um aspecto muito realista, mas você percebe que são pessoas. Então vejam como é que vocês vão construir, né, quem tem os personagens no seu texto. Adiante. Então, gente. Aí pensem também essa questão do dia e noite. Então a questão do tempo. Tá de dia, tá de noite. Então eu peguei dois exemplos diferentes. Por exemplo, de dia, né? Aqui o sol bem ao meio, você vê que tá, parece que é meio-dia. Né? As pessoas estão todas felizes, até o cachorro também. O cachorro tá. Ai, gente, desculpa de novo. É um cansaço essas aulas online. O cachorro tá com a língua de fora. E aí, todas essas construções, né, que tem nesse desenho mostram um tipo de tempo. Então, o tempo que está ocorrendo aí é de dia. Já aqui nesse outro, nessa ilustração, tem um carneirinho. O que que lembra vocês? Eu tô aqui bocejando. O que que lembra vocês dormir? Vou contar carneirinho, menino. Vamos contar. Um carneirinho pulou a cerca, dois carneirinhos pulou a cerca. Então você começa a contar aquela coisa repetitiva e dá som. Então o carneirinho, né, que diz ali no final boa noite, botou o menino para dormir. E aí isso aí dá ideia de noite, né? Você vê que tem estrela, tem cobertor, tem o carneirinho, então tem vários elementos para tu dar a ideia de tempo. Então pense que tempo é esse que vocês vão colocar no desenho de vocês. Adiante. Vamos lá. Daí tem os desenhos mais elaborados, por exemplo. A gente pode dizer, olha só, o ilustrador João Fazenda, ele tem esse tipo de trabalho aqui, né? Que ele tá
É bem interessante porque vejam que ele está recortando algum legume, algum vegetal, algum tipo de alimento de um livro. Ou seja, ele está como que passando a receita do livro para a comida. Né? E aí tem uma leitura, tem as cores, não é uma ilustração complexa de se desenhar, é uma ilustração, você vê que as formas assim são simples. Aqui, olha, uma mais simples ainda, né, do livro Mutações, em que você vê duas pernas e alguma coisa ali mudando e tem um olho lá em cima, né, como se estivesse despregando. Vê que o mesmo autor, 2 anos depois de fazer essa primeira ilustração, fez uma mais simples. Então não precisa ser algo complexo, mas com tanto que a gente entende. Claro que dá para entender a ideia de mutação nessa imagem mais simples, né? Mais ser muito um trabalho de ilustração muito grafismo muito mais forte. É uma linha só. Vejam que ele usa uma linha só e vai desenhando tudo. E então vocês podem escolher que tipo de trabalho vocês vão fazer. Aí essa imagem me chama a atenção, que é também do João Fazenda. E eu acho que é uma reflexão para vocês hoje. Não, Sua Face é Amanhã 2 é o nome do título. Então a pessoa está olhando para as mãos e a mão está olhando para ela. Só que a pessoa não tem mais olhos, porque os olhos, a cara, o rosto da pessoa está nas mãos. Muito de nós é mostrado pelo nosso tato, pelas nossas mãos. Então, o desenho, o ato de desenhar é também o ato de mostrar questões nossas, né? Que também podem reverberar em outras pessoas. Então, é uma coisa que eu quero que vocês reflitam, esse olhar que chega à mão. Aí eu trouxe alguns exemplos de ilustradoras mulheres, né? Tem a Camila Rosa, a Ana Carolina e a Ana Anjos. São 3 ilustradoras brasileiras. Então, cada um está usando tipo de uso de cor e elas usam primeiro a base no desenho manual e depois elas vão usar instrumentos tecnológicos, aplicativos e de edição. Inclusive, se esse curso fosse um aplicativo de edição, não ia ser muito interessante, porque o interessante é a gente se aprimorar da capacidade técnica do risco, porque o risco no ambiente digital ele muda muito, inclusive na cognição, né? Nessa construção do conhecimento que existe do nosso cérebro. O cérebro que pensa é o cérebro elástico, é o cérebro que tem esforço. Então você não vai se tornar uma pessoa inteligente se você não tem um esforço. A pessoa mais inteligente é a pessoa mais esforçada e não aquela que simplesmente encontra as coisas ao acaso, porque dom não existe. Talento é construído e vocação só depois de seu talento bem construído você descobre. Então, como vocês estão em formação, é importante refletir sobre isso. A ilustração que vocês vão fazer, não fiquem estressados em fazer assim, a coisa mais perfeita, mas fiquem atentos a buscar uma relação com esse texto de coerência. O que eu acho interessante aqui dessas imagens, a primeira imagem aqui de Camila Rosa, ela tem muito um viés feminista. A do meio é muito contando histórias do cotidiano. Então tem uma mulher na praia, assim, a gente entende que é uma praia. Depois tem um homem comprando alguma coisa numa feira com a criança. E ali, em Ana dos Anjos, é a mesma história de duas formas. Então, aquela tribo indígena que está ali embaixo, vista de cima, parece uma flor assim na floresta, porque eles estão fazendo uma dança circular e aquele movimento parece aquela flor que é vista do alto. Então usem a sua imaginação, então até o enfoque que você trabalha quando você faz uma ilustração vai mudar como a pessoa vê o seu trabalho. Então não fiquem estressados, façam o que vocês conseguirem, a gente tem certeza que vai ser o melhor de vocês, que a gente está com muita confiança e está percebendo a evolução de vocês e estamos felizes com isso. Adiante. Então, coisas para vocês pensarem, se quiserem até anotar. Sobre o que fala seu texto? Qual o espaço geográfico? Qual o tempo? Quem é ou são os personagens? Há algum objeto? Quais objetos ou qual? É um ou vários? Que tipo de sensação, desejo passa no espaço, no tempo? A questão da colocação dos personagens, objetos no papel, isso tudo que a gente vem falando. E um exercício para vocês fazerem. Monte um esquema gráfico, um esboço com suas ideias de desenho. Então, vocês podem botar várias palavras, tipo montanha, cachoeira. Aí, então, a montanha fica acima da cachoeira, a cachoeira cai do meio da montanha. Você bota a relação entre elas, ou então faça um esboço.
e aí coloca árvore, cachorro, vai fazer uma pessoa, e aí tenta relacionar, faz um esquema gráfico que é setas, um entre uma coisa e outra, onde as coisas vão ficar no papel, né? Tentem pensar como um planejamento, como o professor faz um planejamento, vocês vão planejar a sua ilustração. Então agora é um planejamento, tá bom? Mostrem na nossa aula, né? Na aula síncrona. Aí voltando. Então, finalizando. É difícil entender quando uma imagem está pronta. Então, não fiquem estressados com isso, né? A gente fica muito estressado quando a gente está produzindo arte. Eu acho que não terminou, acho que eu podia melhorar e fica pensando nisso. Não é interessante para vocês ficarem pensando nessas coisas. Então, é difícil entender. Mas tudo que você faz pode ser considerado obra de arte, dependendo do esforço, da dedicação e da estética que você construiu com ela. Então não tenha medo de dizer acabou, pronto, meu espaço terminei de fazer, tá bom, ficou bom e é isso. Nossa, fiquei grandona. Olha eu aqui, gente. Como ficou enorme isso aqui, não tinha mexido nisso. Que engraçado. E aí, olha, de novo, não sei diminuir, estou aprendendo a usar esse aplicativo. E aí, assim, mas não é por aí, né? Acaba na criação do artista e vai adiante para o público. Então, você termina de criar, mas o público também vai ter um olhar sobre seus desenhos, sobre o seu texto escrito. É importante vocês divulgarem. É importante a gente divulgar ideias, é importante a gente divulgar nossas mensagens. E tudo que se cria é pensado para expor para alguém. Então fique atenta a isso, atenta e atenta. E aí, gente, para terminar, deixa eu ver se eu diminuo esse negócio, tá muito grande. Pronto. Para terminar, vocês têm que fazer exercícios, certo? Quais são? Então, vocês vão fazer aquele primeira atividade lá sobre sensações que a gente colocou no começo. E aí, vocês vão fazer mais 2 desenhos, esses mais elaborados, que tem relação com o texto que vocês estão fazendo, fizeram. E esses 2 desenhos, vocês vão pensar qual que são mais considerados, o que tem a ver com o uso de materiais, como é que isso tem relação com o contexto que eu me propus e tudo, e vão mandar pro grupo, né, para Rafael. E aí pensem nessas 2 imagens, tentem selecionar. E aí a gente vai discutir no nosso momento síncrono como é que elas poderiam estar, o que vocês estão sentindo, vamos tirar algumas dúvidas e vamos fazer essas 3 imagens, a primeira da atividade e essas 2 ao final, fazer uma discussão, tá bom? Fiquem bem, se cuidem, um grande abraço, beijo, fiquem bem, tchau!